Meus amigos me perguntam se ele vai mesmo voltar. Mas papai nunca mentiu pra mim. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Posso sentir que papai está chegando. Se ele prometeu, eu sei que ele vai voltar. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Olá, olha eu de novo, entrando em sua casa através de mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E como coloquei, serão 4 igrejas que nós falaremos antes. Para o estudo não ficar muito grande. O estudo anterior ficou um pouco maior, por quê? Porque ele é um estudo mais técnico, né? Mais explicativo, no sentido de você conhecer o livro de Apocalipse, o que ele quer dizer. Nós vamos tentar hoje termos um estudo mais breve e mais dinâmico, tá certo? É um assunto muito interessante. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Por mais uma oportunidade, por mais uma palavra. E Tu sabes, ó Deus, que eu tenho aprendido tanto cada vez que gravo um vídeo, cada vez que vou estudar para poder me preparar para falar a Tua palavra. Ó Deus, temos alcançado bastante pessoas e Te agradecemos por isso. Tu sabes que minha intenção não é essa, mas fico feliz de qualquer forma, porque o Senhor permite que isso aconteça. Ó Deus amado, que abra nossos corações, os nossos ouvidos para que possamos escutar, aprender e executar aquilo que Tu tem para as nossas igrejas e para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você vai em casa ler a Bíblia em Apocalipse 2, de 1 a 29. Eu não lerei, porque é muito grande. O Apocalipse 2, 29 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Este versículo é muito importante, pois ele faz um alerta. Ouça o que o Senhor tem para falar. As 7 igrejas, às quais foram dirigidas as cartas, se localizavam na Ásia Menor, atual Turquia. Essas cartas mostram as igrejas no mundo com suas necessidades, seus problemas, seus pecados, suas coragens e suas fidelidades ao Senhor Jesus. As igrejas da atualidade ainda podem se ver nas 7 igrejas, e as advertências de Jesus também servem para hoje. A igreja sem amor, Apocalipse 2, de 1 a 7, esta igreja é a igreja de Éfeso. Jesus sempre se apresenta às igrejas usando por parte da visão que João teve dele. Essa igreja apresentou-se afirmando seu poder sobre as igrejas, sua presença constante, sua
vigilância e proteção sobre elas. Embora tivesse boas características, havia na igreja um erro. Ela havia abandonado o seu primeiro amor, havia esquecido o amor inicial que tivera por Jesus. A advertência de Jesus à igreja foi para que ela lembrasse de onde caíra, pois só recordando o ponto em que estava quando lhe diminuiu o amor a Jesus e aos irmãos, seria possível atender a outra advertência, arrepender-se. A igreja precisava admitir sua responsabilidade pelos erros e então praticar as primeiras obras motivadas pelo amor, como eram no início. Caso a igreja não se arrependesse, a igreja deixaria de existir, pois a sua luz se apagaria. E a carta terminou com terminou com uma promessa de Jesus a todas as igrejas: ao vencedor comerá da árvore da vida. Perceba que essa promessa é uma promessa que a igreja precisa receber. Ela precisa de arrependimento porque ela errou, ela esqueceu do amor, do seu primeiro amor. Como anda a sua igreja em relação ao amor? Amor ao próximo, amor aos irmãos, amor aos mais carentes, amor pelas almas perdidas. A sua igreja tem ido buscar as pessoas que estão no mundo precisando de ouvir de Jesus Cristo? A igreja de Esmirna. A essa igreja, Jesus se apresentou como eterno e poderoso para vencer a morte. O primeiro e último que foi morto e reviveu. Ele conhecia o sofrimento, a pobreza e a ação caluniosa dos judeus que se dizia povo de Deus, mas agiam como adversários, opondo-se ao Evangelho. A igreja de Esmirna, apesar da pobreza e do sofrimento, era rica por causa da sua força espiritual para suportar a pressão que vinha de fora, para se manter fiel a Cristo. Jesus não fez nenhuma repreensão a esta igreja e avisou que a perseguição cresceria e o sofrimento aumentaria. A tribulação duraria 10 dias, significando que seria uma curta tribulação. Preste atenção que Jesus não prometeu aos crentes de Esmirna livrá-los da perseguição, mas ele fez duas exortações: para não terem medo e para serem fiéis até a morte. Também lhes fez uma promessa, dar-lhes a coroa da vida. O prêmio que o vencedor alcança é a vida eterna. Ela não é dada por causa dos sofrimentos suportados, mas é dada por causa da fé depositada em Jesus, e ela que faz o crente se manter fiel, mesmo sendo preciso morrer. A igreja de Pérgamo. A igreja, Jesus se apresentou como juiz, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A igreja de Pérgamo, aos olhos dos outros, era perfeita, invencível, porém o Senhor sabia que estava corroída por dentro, porque alguns dos seus membros estavam seguindo doutrinas erradas e a igreja as tolerava. Jesus aconselhou a igreja que se arrependesse, pois embora o pecado fosse somente de alguns, toda a igreja estava sendo corroída pelo erro. Se a igreja não se arrependesse, Jesus batalharia com a espada de sua boca, isto é, julgaria a igreja que tolerava doutrinas que levavam à frouxidão moral. E essa igreja, Jesus não fez nenhuma promessa específica, apenas a promessa que foi dirigida a todas as igrejas. Os vencedores se alimentarão de um maná e receberão uma pedra branca. A igreja de Tiatira. Jesus apresentou-se como Filho de Deus, aquele que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a um latão reluzente. Esta igreja foi elogiada por Jesus por causa das suas realizações, do amor, da sua fidelidade, da sua paciência, isto é, perseverança, e por estar em franco progresso. No entanto, a igreja tinha um sério erro. Era tolerante com falsos ensinamentos e com as atitudes pecaminosas que daí resultavam. Havia na igreja uma mulher que se dizia profetisa, mas que agia de modo semelhante a Jezabel. Vocês lembram dela? Foi aquela rainha de Israel, e era idólatra, imoral e má.
que arrastou o povo de Israel para a idolatria. A mulher que a igreja tolerava enganava os cristãos com seus ensinamentos falsos, levando-os a se adaptarem aos costumes pagãos, contrários à moral cristã. Como estamos vendo isso na igreja em dia. O mundo entrando na igreja e modificando a igreja, em vez da igreja modificar o mundo. Isto é inaceitável. Fazem programações com aparência mundana para que seus jovens permaneçam na igreja e que seus adultos continuem frequentando a igreja. Jesus avisou que puniria a mulher e seus seguidores com grande tribulação caso não houvesse arrependimento, e prometeu a morte para seus filhos, isto é, para aqueles que seguiam seus ensinamentos. Através da punição dos pecados da mulher e dos seguidores, todas as igrejas saberiam que Jesus sonda os rins e os corações. Por outro lado, havia na igreja crentes que não aceitavam o ensino mentiroso e deturpado das verdades do Evangelho. E os tais, Jesus afirmou que não colocaria sobre eles outra carga do que a de travar luta contra as falsas doutrinas. O conselho de Jesus a esses crentes foi que conservassem o que tinham: o amor, a fidelidade a Cristo, a perseverança, o serviço, a determinação de não compactuarem com ensinos errados. Ao cristão vitorioso, Jesus fez duas promessas: dar poder sobre as nações e dar a estrela da manhã. Jesus recebeu o poder sobre as nações dada por seu Pai e prometeu ao vencedor participar do seu reino. E isto mostra a vitória do crente com Cristo. Para concluir, uma igreja, para ser autêntica e agradar ao Senhor Jesus, precisa aliar amor e a pureza doutrinária. Não há como escolher entre as duas virtudes. Jesus disse a cada igreja: eu sei as tuas obras. Hoje ele continua dizendo isto à igreja. O fato de Jesus conhecer o que as igrejas realizam nos conforta e, ao mesmo tempo, é um estímulo para nos corrigirmos como igrejas e como crentes. Todas as igrejas, a cada crente, são exortados a vencer. A vitória é garantida por Jesus e precisamos ser fiéis a Ele no testemunho, na vida digna dEle, mesmo quando a sociedade toma um rumo completamente contrário aos seus ensinamentos. As orientações constantes do Senhor é que venhamos nos manter fiéis a Ele, mantermos fiéis aos seus ensinamentos, para que possamos ser vencedores, que possamos receber a coroa da vida, comer do maná. Como anda a sua igreja, meu irmão, minha irmã, meu amigo? Como têm sido as programações? Quais são os objetivos das programações? Que Deus possa estar orientando o anjo da igreja para que possa realizar um trabalho realmente de fidelidade e compromisso dentro da doutrina bíblica, para que o poder e a honra do Senhor sejam exaltados através do trabalho da igreja. Não porque eu realizo programações que agradam ao mundo. Eu não quero que o mundo se agrade da programação porque ela parece com o mundo. Eu quero que o mundo participe da minha igreja porque se converteu e esteja neste momento sendo transformada pela uma programação bíblica, sadia, que transformam vidas. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelo que nós ouvimos. E, ó Deus, orienta os anjos das igrejas, ó Deus, que nós possamos, como pastores, levarmos às igrejas as doutrinas, ó Deus, sãs, as doutrinas bíblicas. E que as igrejas percebam em nossas vidas a seriedade, ó Deus, que estamos tratando das tuas coisas, da tua palavra e do Evangelho. Que possamos ter, como igreja, testemunha viva do teu sacrifício, da tua morte, da tua ressurreição, que resulta em salvação. Em nome de Jesus. Amém e amém.
obras que há em ti. Teu trabalho muito me alegra. Sei que és paciente, que não pode